Do ponto de vista epidemiológico, as doenças podem ser classificadas em alguns grupos, né? Você tem lá, número 1, as doenças de casos esporádicos, onde as doenças de casos esporádicos, o nome autoexplicativo, são doenças que acontecem esporadicamente. Tem um caso aqui, outro caso acolá. De vez em quando aparece alguém com tétano, aparece alguém com tuberculose, aparece alguém com sífilis e daí por diante, né? Esporadicamente. Entretanto, existem doenças que são típicas de uma determinada região, que são comuns numa determinada região. Elas são chamadas de endemias. Uma endemia, ela é uma doença típica de uma determinada região geográfica, então ela apresenta uma distribuição geográfica restrita, sendo que nessa região, o número de casos, ele é mais ou menos constante. Opa, quando a gente fala em mais ou menos constante, cuidado para não levar o pé da letra, hein? Número de casos em função do tempo, às vezes aumenta, diminui, aumenta, mais próximo de uma média. Aqui mostrado no Brasil, várias doenças consideradas endêmicas. Algumas, por exemplo, típicas da região norte. Febre amarela, malária, são, moçada, doenças endêmicas da região amazônica. Pega, por exemplo, né, que você não vai encontrar um caso de malária no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Mas, se você está lá na região amazônica, malária é uma doença que pode acontecer com você. É uma doença típica lá da região. Você tem, por exemplo, doenças como esquistossomose, doença de Chagas. Você pega, por exemplo, moçada, dengue, que elas são endêmicas em todo o território nacional, no Brasil como um todo. Alguém briga comigo, pô, Landim, dengue. O número de casos é mais ou menos desse jeito? Ah, é verdade, né? A gente, moçada, tem que dengue, a princípio, é uma doença endêmica. Entretanto, gente, qualquer doença, ela pode originar um surto, uma epidemia, aqui nesse caso. Um surto, uma epidemia, é uma doença onde o número de casos aumenta rapidamente. Qualquer doença onde o número de casos aumenta rapidamente numa determinada região, vai ser chamada de surto. De epidemia, opa, de novo o gráfico. O número de casos em função do tempo. Ninguém tem a doença ou quase ninguém tem a doença, maior galera tem a doença, ninguém ou quase ninguém tem a doença. Inclusive ela aumenta rápido, uma vez que ela é controlada, a tendência ela é diminuir rápida. Landim, qual é a diferença de surto para epidemia? A diferença entre surto e epidemia é exatamente a região que ela é afetada. Quando a gente fala, moçada, em surto, vai ter afetando apenas uma certa região. E quando a gente fala em epidemia, afetando lá várias regiões próximas. Quando você, moçada, fala lá em pandemia, aí, pandemia também é uma epidemia, só que são epidemias globais. Quando a gente fala em epidemias globais, epidemias que acontecem em vários países, em vários continentes, aqui nesse caso. Uma vez, moçada, que a gente fala lá numa pandemia, surto numa região, epidemias em várias regiões, pandemias globais em vários continentes. Ao longo da história da humanidade, várias pandemias que chamam a atenção, né? Você pega lá no século XIV, entre 1347 e 1349, uma epidemia de peste bubônica, peste negra, que dizimou 1/3 da população do mundo. Na Europa tinha 60 milhões de habitantes, a galera estima que 20 milhões de pessoas morreram na Europa. Na Europa, porque ainda teve casos, gente, na Ásia, na África, ou seja, uma epidemia de caráter global, uma pandemia. Você pega, por exemplo, moçada lá, em 1918, a epidemia de gripe espanhola, que, gente, matou talvez 1% da população mundial. Sabe o que é uma epidemia de gripe? Mata 1% de todas as pessoas do mundo em um ano. 1918 foi o último ano da Primeira Guerra Mundial, morreu muito mais gente de gripe do que de bala. Você pega a gente mais modernamente, de 1980 até os dias de hoje,
AIDS, ela é uma pandemia. Pera aí, Landim. AIDS, ela é uma pandemia? Gente, o comportamento da AIDS, ele é desse jeito. Pô, Landim, mas a AIDS não caiu. Não caiu ainda, né? É porque a AIDS, ela continua subindo, né? Desde 1980 até os dias de hoje, a AIDS está lá, subindo. O que é que vai acontecer com a AIDS no futuro? Ora, inevitavelmente, ela vai diminuir. Ou porque a gente vai arranjar uma cura para a AIDS, ou porque todo mundo vai morrer de AIDS. Mas que ela vai ter que cair, ela vai ter que cair. Ou seja, na verdade, a AIDS é uma epidemia global, uma pandemia, só que ela ainda está na subida. Um dia, esperamos nós, ela vai dar uma caída. E talvez ela passe a ser uma doença de casos esporádicos. Endemia, eu acho difícil, né? A AIDS ser típica de só uma região, né? Não deve acontecer. Mas talvez ela passe a ser uma doença de casos esporádicos. Né? A gente, moçada, tem que no final de 2019, né, apareceu lá a maior pandemia do século XXI até o momento, exatamente lá a pandemia de Covid-19, né, causada lá pelo novo coronavírus. Né, o primeiro caso, moçada, lá em Wuhan, na China, e logo se alastrou para todos os continentes. Pandemias aqui na jogada. Quando a gente fala, moçada, em surtos, epidemias, pandemias, é a mesma coisa. A diferença é as regiões afetadas. Uma região, várias ou várias regiões, mais precisamente vários continentes. A pandemia aí na história. Quando a gente fala em surtos, epidemias, qualquer doença pode originar um surto, uma epidemia. Você pode ter um surto, uma epidemia de doenças de casos esporádicos, um surto, uma epidemia de endemias. Faz tempo que o Brasil vive um surto, uma epidemia de dengue, né? Então o número de casos de dengue, que era para ser mais ou menos constante, estourou. Um surto, uma epidemia de dengue, eu vou dizer que é epidemia, que afeta lá o Brasil como um todo. Mas doenças tipicamente que são surtos, epidemias, gripe, né? Ninguém está gripado. Começa a chover, todo mundo fica gripado. Termina a época de chuva, ninguém está gripado. Ebola, né? Ninguém tem ebola. Todo mundo pega ebola. Todo mundo morre. Ninguém tem mais ebola. Ebola, moçada, é tão violento que normalmente as epidemias, elas são autolimitadas. Chega o ebola numa região, mata todo mundo na região, não sobra ninguém para transmitir a doença acaba terminando sozinha. Por isso que ebola nunca conseguiu sair da África. Eu diria que a ebola é vítima do próprio sucesso. Ebola é tão forte, né? É tão bem sucedida em matar o hospedeiro, que ela mata logo todo mundo, não sobra ninguém vivo. Para transmitir a doença, ela acaba desaparecendo naquela região. Só não desaparece por completo, que a ebola tem lá reservatórios na natureza. Macacos, morcegos, onde o vírus fica mantido na natureza. De vez em quando passa para humanos, tem lá um surto, uma epidemia entre humanos, e aí o comportamento do gráfico, exatamente desse jeito.